Meus irmãos, abram comigo em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 30. Amém? Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 30. Acompanhe comigo a leitura, diz assim: Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destituída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Continua no capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, Tua palavra, Deus, preciosa, nos diz dos homens e mulheres do passado, que perseveraram mesmo em meio às dificuldades, perseveraram na fé, manteram-se fiéis ao Senhor, ao Teu Evangelho, e nós Te louvamos, porque o testemunho deles chegou até nós. Nós, Deus, pedimos que o Senhor continue falando ao nosso coração nessa manhã, nesse tempo de reflexão, para que, Senhor Deus, nós venhamos a sair daqui, de fato, mais motivados a encarar os desafios da vida, mais desafiados, Senhor Deus, a olharmos para além de nós, que o Senhor Deus possa falar ao nosso coração, assim também como ao coração de todos os nossos irmãos que estão nas demais salas, Deus. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, dando sequência então a essa temática da perseguição religiosa, eu queria conversar com vocês sobre essa fé corajosa, né? O legado do sangue e a vida sobre a cruz. Olhando para pessoas do Antigo Testamento, também olhando para a história, né, da igreja primitiva e trazendo essa reflexão para os nossos dias aqui também. O tema do DIP desse ano é fé corajosa, e o foco se concentra tanto na Síria quanto no Iêmen, que tem sido 2 países onde a perseguição aumentou. Fé corajosa porque, seguindo essa equação, né, soma aí a fé que age apesar do medo,
mas uma confiança na soberania de Deus. Homens e mulheres ao longo da história tiveram essa fé corajosa e perseveraram, porque, acima de tudo, eles reconheciam a soberania de Deus sobre todas as coisas. Isso é algo que pode trazer paz ao nosso coração. Isso é algo que pode trazer descanso para as nossas almas, mesmo diante aos pequenos conflitos que a gente tem ao longo da vida, no nosso dia a dia. Nós não estamos entre esses 388 milhões de cristãos que nesse momento estão sofrendo ameaça, estão sofrendo perigos de morte, estão sofrendo com comunidades que não vendem produtos para eles, por exemplo, ou correndo o risco de terem suas filhas sequestradas para casamento com muçulmanos. Nós não estamos dentre estes, mas nós também vivemos desafios. E às vezes algumas situações que nos afligem fazem com que a gente desanime na fé, não é verdade? Né? Talvez você se lembre de algum momento em que você dobrou seus joelhos para orar, chateado ou chateada com Deus por aquilo que estava acontecendo na sua vida. Porque Deus permitiu que situações tristes, difíceis, acometessem você. E a soberania de Deus é algo que nos ajuda a perseverar. Deus é soberano. Ele se inclina, Ele olha, Ele nos vê. Né? E isso tem que trazer esperança para o nosso coração, né? Porque a gente se lembra que nós não estamos sozinhos, que nós não estamos abandonados, que Deus não espera perfeição de nós para que Ele nos guarde, para que Ele nos livre, porque às vezes a gente também fica achando que é uma troca, né? Se aconteceu algo de ruim comigo é porque talvez eu não fiz o que eu deveria ter feito, né? Talvez eu não esteja orando tanto, e se eu estou, na minha mentalidade, na minha forma de ver, eu estou sendo fiel, eu estou orando, eu estou buscando, aí quando acontece algo ruim eu questiono a Deus, porque o Senhor permite que coisas ruins aconteçam com pessoas que estão buscando o Senhor. Mas Deus é soberano e a gente precisa confiar nessa soberania, ao ponto de crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a fim de nos lembrar de que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, em tudo isso, né, a gente tem esse elemento de uma fé que age sem medo, ou apesar do medo aqui, né, não sem medo, é difícil. Lidar com algumas ansiedades da vida, né? Principalmente se você está em um contexto de fato de perseguição. A apreensão é constante, mas a fé ela age apesar disso. A fé que tem a ver com aquilo que nós sabemos e não com aquilo que sentimos, nos ajuda, a despeito do que sentimos, perseverarmos, porque nós sabemos que Deus é por nós sabemos que Deus está no controle das coisas. Então, mesmo quando coisas ruins aos nossos olhos estão acontecendo com a gente, nós entendemos que o bom Deus permitiu que essas coisas acontecessem, e Ele então vai trabalhar na nossa vida, Ele então vai fazer uso de tudo que a gente está vivendo, para nos fazer crescer, para nos fazer mais semelhante com Cristo. A fé corajosa confia em Deus de forma inabalável, mesmo quando o livramento não vem imediatamente, e esse é um cenário. Quando a gente pensa naquilo que está acontecendo ali na Síria, no Iêmen, dentre outros países, nós ouvimos testemunhos e relatos de irmãos que estão passando por dificuldades e que o livramento não veio a eles imediatamente. Sempre me encantou assim, ver testemunhos e relatos de pessoas nesses contextos. Eu lembro quando eu era adolescente, eu via muita informação sobre a África, e eu ficava muito surpreso de ver aquelas pessoas, às vezes em condições muito difíceis, ainda tendo alegria para louvar a Deus. Aquilo para mim não fazia muito sentido. Eu ainda era um jovem convertido, de uma família que não era cristã evangélica, não tinha reflexões desse tipo, e ver pessoas passando dificuldade, mas ainda assim adorando a Deus, não fazia muito sentido para mim. Mas é aí que a nossa fé aparece, quando nos momentos de dificuldade, quando parece que o livramento que a gente queria rápido não vem, a gente é testado e levado a perseverar nessa fé. Porque às vezes o livramento não vai vir de forma rápida mesmo. E aí? Eu permaneço em adoração? Eu permaneço com um coração grato? Eu permaneço tendo contentamento?
ou isso me afasta de Deus? Então, o Portas Abertas decidiu focar na Síria e no Iêmen esse ano, devido ao aumento ali da perseguição religiosa. A Síria teve uma queda drástica da população cristã nos últimos 15 anos, devido à violência extrema e instabilidade. A gente tem falado da Síria, inclusive aqui na igreja, né, ao longo desses últimos 15 anos. Me lembro quando a gente compartilhava sobre o Estado Islâmico, né, e como muitos sírios, muitos cristãos precisaram sair do país por causa da perseguição. Belo Horizonte recebeu muitas famílias sírias por causa dessa onda de perseguição. Mas até hoje os desafios lá são imensos, né? Muitas partes do país ainda destruídos, e a gente teve depois, então, como vimos no vídeo, a queda do Bashar al-Assad, né, o presidente, e o surgimento ali de um grupo extremista também que toma conta do país e perpetua, né, a perseguição ali entre as igrejas na Síria. A gente continua vendo irmãos nossos sírios precisando sair do país. E o Iêmen é um país de um extremismo religioso gigantesco. Ambos países islâmicos, né, e por causa da lei islâmica, os cristãos que estão ali entre eles, as comunidades que estão entre eles, sofrem muita perseguição. Né? O cristão já é considerado no islamismo um cidadão inferior. Né? Ele não tem todos os direitos que o muçulmano tem no país islâmico. Mas aqui, como no Iêmen, a perseguição religiosa ela é gigantesca. Então, você quase não vê cristãos professos, porque os cristãos professos são apenas aqueles antigos, que nunca foram muçulmanos. E quando a gente ouve histórias de muçulmanos que encontraram Jesus e se converteram ao cristianismo, esses são aqueles que estão em mais risco no país. Porque, assim como em outros países, se converter a uma outra fé que não o Islã é proibido. E no Iêmen é proibido legalmente, né? É crime a conversão. Então, outras pessoas podem vir ao Islã, mas é proibido ao muçulmano abandonar o Islã. Né? Então, esse é um conflito gigantesco ali. Sermos um implica participar dos seus sofrimentos. A perseguição exige do corpo de Cristo intercessão e apoio prático. E é aqui que nós entramos, né? Nos lembrando dos irmãos e orando por eles, e nos envolvendo. Né? Então, a gente sempre fala isso aqui também durante o DIP, né? Que você pode assinar uma revista da Portas Abertas para receber informações sobre a igreja perseguida. Você pode, inclusive, apoiar financeiramente os projetos da Portas Abertas, projetos esses de socorro de emergência, em situações de emergência, mas também Portas Abertas investe bastante em fortalecimento da igreja local, capacitando os líderes ali daquele país, para que esses líderes consigam continuar evangelizando e suportando os cristãos que ainda restam nesses países. Envio de equipes para realizar certos trabalhos nesses países. Então, são vários os projetos das Portas Abertas. E, além da oração, a gente pode também apoiar financeiramente, né, contribuindo para que esse tipo de trabalho continue sendo realizado. Né? Parte desses recursos, por exemplo, são revertidos em bíblias, em materiais de discipulado, para chegar nesses países e apoiar esses cristãos, essas igrejas. Né? A gente pensa, né, como nós temos recursos, né? Como a gente sempre tem revistas, né? A gente semestralmente faz toda uma pesquisa e uma compra de material só para o Ministério Infantil. E só para o Ministério Infantil a gente tem assim, um catálogo de diversos currículos, materiais que a gente pode comprar para as crianças, para os adolescentes também, cada sala com a sua revista, muito material legal, assim, bom, bíblico. E isso, às vezes, a gente nem reconhece, né, o valor disso, mas a gente reconhece quando a gente está num lugar distante e a gente percebe que lá não tem recurso nenhum. Eu me lembro que essa foi uma das minhas experiências na Jordânia, quando eu estive conhecendo alguns projetos, e o que me marcou profundamente ali, interagindo com as crianças,
era que não havia recurso nenhum para trabalhar com aquelas crianças. E aí eu me lembro de pensar, eu falei, nossa, mas assim, se a gente pegasse só aquele material que está ali na oficina, que a gente nem usa mais, já causaria um impacto tão grande na vida dessas crianças aqui, né? E é muito bom ver projetos como Portas Abertas, que investem, né, investem nesse tipo de coisa, para que um pouco daquilo que a gente tem em abundância aqui também chegue nesses lugares, para essas igrejas, né? A gente não se importa com aquilo que a gente não sabe, com aquilo que a gente não conhece, né? Então, por isso a gente precisa, pelo menos uma vez no ano, falar dessa temática da perseguição, para que a gente se lembre, para que fique na nossa mente, olha, há milhões de cristãos que são nossos irmãos, que estão em contexto de perseguição. Para que a gente se pergunte, e o que eu tenho a ver com isso? Porque as Escrituras nos dizem que nós temos muito a ver com isso, né? Então, é uma tentativa assim, de nos envolver, de nos fazer lembrar de que essa é uma realidade atual. Se a gente olha para trás, né, a gente pode lembrar do contexto do exílio babilônico, em que a perseguição religiosa também já acontecia, né? Em que a fidelidade dos filhos de Deus já era combatida, já sofria ali, né, retaliação. E aí a gente se lembra de Daniel e os seus amigos, jovens que foram levados cativos para a Babilônia, estavam distantes também da sua terra, e ali foram confrontados a abandonar a sua fé no Deus verdadeiro, a se voltar e adorar outros deuses. Ali é a bênção, gente. Olha os privilégios da gente aqui, não é? Então a gente lembra bem desse contexto, primeiro aqui ainda quando Nabucodonosor era o grande rei, imperador ali da Babilônia, né? E que Sadraque, Mesaque e Abidnego são então desafiados a se prostrarem diante aquela grande estátua de Nabucodonosor. E eles se recusam a fazer isso. E qual que era o juízo sobre eles? Eles serem lançados numa fornalha ardente. Todos conhecem bem essa história, né? E o mais impactante ali é que esses jovens, mesmo sabendo o que os esperava, eles permaneceram fiéis e dispostos a adorarem o único Deus. E eles dizem isso, né? Eles falam para Nabucodonosor, olha, o nosso Deus pode nos salvar, mas se Ele não nos salvar, saiba que ainda assim, nós não nos prostraremos diante dos outros deuses. Nós permaneceremos fiéis. O Deus a quem servimos pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, não serviremos aos teus deuses. E eles são de fato punidos por causa disso. Eles são lançados na fornalha e ali diante à vista de todos que acompanhavam esse martírio desses 3 jovens judeus, há uma teofania, né, que a gente fala, né, uma manifestação da presença de Deus ali no meio deles, em que 3 homens são lançados, mas 4 homens aparecem andando entre as chamas daquele forno superaquecido. Ali o Senhor trazendo livramento para eles, e eles saem dali sem sofrerem o que o fogo poderia gerar neles, né? E aí depois a gente ainda tem, nesse contexto do livro de Daniel, depois que o império da Babilônia cai, sobe um novo império, o império Medo-Persa. E aí a gente vê com agora o rei Dário, ou Dario, um novo contexto e uma nova perseguição vindo por parte de alguns ali da nobreza, que perseguem Daniel pelo fato de Daniel permanecer fiel, orando ao seu Deus constantemente. Daniel, 3 vezes ao dia, ele ia para o seu aposento e ele ali então adorava a Deus, ele orava a Deus. A despeito de estar já há muitos anos agora, estamos falando já de um período final do exílio, né? Então agora já não é mais o jovenzinho Daniel, mas um homem experiente, mais velho, né? Que permanece mesmo em uma outra nação, mesmo debaixo de perseguição, permanece fiel a Deus e sofre retaliação por causa disso também. É lançado
aos leões por causa da sua fidelidade, mas também o Senhor o livra. Então, a postura de Daniel, ele manteve sua rotina diária de oração inalterada, mesmo sob um decreto imperial de morte. Mais uma vez, o Senhor é glorificado ali, quando traz livramento a esses homens. E se a gente segue, a gente vai ver essa realidade da perseguição também entre os apóstolos. A gente tem no registro de Atos ali, mostrando como a igreja sofre essa perseguição, como a igreja sofreu com a perseguição, primeiro por parte dos judeus, depois uma perseguição por parte do Império Romano, e é esse Império Romano, que agora reina ali, que vai matar muitos cristãos durante os primeiros séculos da igreja. A começar pelos apóstolos. Paulo, que era um perseguidor, ele termina a sua vida também experimentando martírio. Ele é decapitado, ali na época do imperador Nero, na década de 60 depois de Cristo, mais ou menos. E Pedro também, a história relata o martírio de Pedro, que já em Roma, ele é capturado e depois ele vai ser martirizado, e escolhem para ele o mesmo tipo de morte do que o seu mestre, que ele não queria abandonar. Queriam crucificar Pedro. E aí a história vai registrar que Pedro se recusa a morrer da mesma forma que o mestre, e ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como Jesus. Então a gente vê os apóstolos, aqueles que lançam o fundamento da igreja, também levando a sua fé às últimas consequências. O Novo Testamento e a tradição histórica confirmam a liderança fundacional da igreja, selou seu testemunho com o próprio sangue. E aí a gente vai ter esse paradoxo da perseguição, porque a gente vai ver Deus na sua soberania agindo, usando essa perseguição para também espalhar o testemunho da fé. Então, antes, no início da igreja, a gente tem os nossos irmãos reunidos em Jerusalém. Então, Atos dos Apóstolos nos falam isso, Jesus diz que, em Atos capítulo 1, que desceria sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam revestidos de poder quando esse Espírito descesse, fazendo com que eles, então, a partir daí, fossem suas testemunhas, não só em Jerusalém, mas tanto em Jerusalém quanto Judéia, Samaria e os confins da terra. E eles permanecem ali reunidos em Jerusalém, o evangelho vai sendo pregado ali, muitos vão se convertendo. A gente tem Atos 2 registrando a descida do Espírito Santo, e as grandezas do Senhor começam a ser proclamadas pelos apóstolos e demais discípulos, ao ponto que gente de várias nações que estavam reunidas em Jerusalém para participar da festa de Pentecostes, a festa judaica de Pentecostes, ouvem do evangelho a partir dessa pregação. E ali Pedro toma a palavra e faz a sua grande pregação, prega o evangelho, expõe ali a vida, a obra de Cristo, e ali milhares de pessoas se convertem. E a igreja vai experimentando esse crescimento de milhares de pessoas se convertendo. A gente chega no capítulo 7 de Atos, nós temos então o relato de Estevão, um diácono recém-ordenado pela igreja, um homem cheio do Espírito Santo, que também está pregando o evangelho. Só que Estevão acaba morrendo por causa disso. É o que nós vamos considerar o primeiro mártir da igreja cristã. Estevão é apedrejado. Nesse contexto, o apóstolo Paulo ainda não havia se convertido, ele ainda era Saulo de Tarso, que estava ali testemunhando, inclusive, a morte daquele seguidor de Jesus. E a partir da morte de Estevão, o capítulo 8 de Atos vai nos falar de uma grande perseguição que começa na igreja. Essa igreja que só estava crescendo, milhares de pessoas já ali em Jerusalém, vivendo juntos, repartindo seus bens entre eles, agora começam a sofrer uma perseguição, ao ponto que o texto bíblico fala para nós que, com exceção dos apóstolos,
todos os cristãos que estavam em Jerusalém precisaram fugir de Jerusalém. Mas enquanto eles iam fugindo de Jerusalém, eles iam pregando o evangelho, eles iam compartilhando das grandezas de Jesus. Então a gente vê Deus usando essa perseguição por parte dos judeus para levar os cristãos para lugares distantes, para além de Jerusalém, até porque Jesus já havia prometido que com a descida do Espírito Santo eles seriam testemunhas não só em Jerusalém, mas também em Judéia, Samaria e confins da terra. E essa perseguição, então, força com que a igreja saia de Jerusalém e vá testemunhar em outros lugares. O resultado, a tentativa do mundo de esmagar a igreja foi, paradoxalmente, o motor que forçou os cristãos a espalharem o evangelho por onde quer que eles fossem dispersos. Então a gente vê a fidelidade dos nossos irmãos, no sentido que mesmo debaixo de perseguição, eles permanecem fiéis ao Senhor, ao ponto de testemunharem de Cristo com a vida e com as suas palavras, proclamando esse evangelho. A história vai nos mostrar que os apóstolos que nesse primeiro momento ficam em Atos, Atos registra que eles ficam em Jerusalém, eles também depois vão se espalhar. E a gente vai ver os registros históricos mostrando eles indo para lugares distantes. Tomé, por exemplo, tem registros que ele teria chegado na Índia pregando o evangelho. A gente tem Marcos, João Marcos, ali o autor do evangelho, sendo reconhecido como o fundador da igreja em Alexandria, no Egito. A gente vai ter Tiago, mostrando registros que Tiago teria chegado até a Espanha pregando o evangelho. E todos eles martirizados, todos eles terminando suas vidas, morrendo por causa do testemunho de Cristo. E a igreja se expande. A gente tem alguns nomes, eu coloquei aqui, selecionei alguns, dos conhecidos pais da igreja, e não só pais, a gente tem Perpétua aqui, como figuras que representam o que os nossos irmãos vivenciaram nesses primeiros séculos da igreja. Porque a gente está falando dos apóstolos, Paulo morrendo aqui decapitado, Pedro por volta do ano 60 depois de Cristo, mas essa perseguição, ela vai até pelo menos o início do século IV. Por volta do ano 300, a igreja ainda estava sofrendo perseguição, morrendo por causa da fé em Cristo. Então, se de início essa perseguição aqui, a partir de Estevão, era uma perseguição por parte dos judeus, depois a gente vai ver os próprios imperadores, o próprio Império Romano, perseguindo a igreja que vai crescendo e se espalhando ali ao longo desses primeiros séculos. Mas ainda é nesses primeiros séculos que a nossa base teológica vai sendo fundamentada, que os debates vão sendo travados para defender a fé bíblica, mesmo embaixo de perseguição. E a gente tem alguns nomes, alguns relatos, como Perpétua. Perpétua foi uma cristã ali do norte da África, fiel. E ela foi meio que forçada pelos seus familiares a abandonar a fé, a negar a Cristo, e ela se recusa a fazer isso. Ao ponto que ela, grávida, ganha o seu bebê, e o seu bebê é retirado dela como uma punição por ela não querer abandonar a fé cristã. E ela diz, não posso ser chamada por outro nome, senão por aquilo que sou, uma cristã. E isso ela diz para o seu pai, que era alguém de prestígio na comunidade romana ali do norte da África, e insiste para ela, com lágrimas, para que ela abandonasse a fé e a sentença que ela havia recebido pudesse ser, então, tirada de sobre ela e ela pudesse viver para, inclusive, cuidar do seu filho. Mas ela se recusa a abandonar a fé e ela acaba sendo levada para uma arena, para ser dilacerada ali por animais selvagens. Se você gosta desse tipo de relato, vale a pena ler o relato completo, da vida e do fim da vida da Perpétua, e mostra para a gente um coração totalmente entregue ao Senhor. É bem emocionante.
Então, ela enfrentou a dor indescritível de ser separada do seu bebê recém-nascido e suportou aos apelos emocionais desesperados do seu pai. A resolução: o senhorio de Cristo repousa acima de qualquer vínculo familiar ou vocação terrena. Então, ela deixou com que o seu testemunho estivesse acima dos seus laços familiares. Algo que é difícil, mas que Jesus já havia dito que aconteceria. Outros dois aqui, Inácio de Antioquia e também Policarpo. Policarpo foi discípulo de João, do apóstolo João, e também morreu em martírio. Inácio de Antioquia foi um líder ali da igreja de Antioquia, aquela mesma igreja em que o Espírito Santo pede para separar Barnabé e Paulo, para que eles fossem enviados a missões mais distantes ali, né? E Inácio foi um líder dessa igreja de Antioquia, e ele então, no fim da sua vida, ele é condenado por causa da sua fé cristã, e ele é levado então até Roma para que ele fosse executado em Roma. E ele diz essa frase, ele diz: sou trigo de Deus, e os dentes das feras hão de moer-me, para que possa ser oferecido como limpo pão de Cristo. O sofrimento como meio primário de se tornar verdadeiramente um discípulo. O martírio era tão presente na vida dos pais da igreja, que alguns deles começaram a até desenvolver uma ideia de que o auge do discipulado cristão envolveria o martírio, inevitavelmente, porque esse era o contexto de vida deles. E eles então tinham as palavras de Jesus, que se eu fui perseguido, vocês também serão, como algo muito óbvio, porque era isso de fato que eles estavam vivendo, né? Eles viram o sofrimento de Cristo e eles estavam então agora sofrendo na pele por causa da sua própria fé. E Inácio de Antioquia, ele vai enviando correspondências durante essa longa viagem de Antioquia até Roma, por terra, e ele vai mandando algumas cartas para igrejas ali da região, e muitas dessas cartas a gente tem acesso hoje, e nessas cartas a gente percebe como Inácio estava preparado para o martírio, como ele estava indo disposto de fato a morrer por Cristo, por causa da sua fé no Cristo que o salvara, né? Policarpo de Esmirna, ele diz: eu tenho servido por 86 anos, e ele nunca me fez mal algum, portanto, como posso blasfemar contra meu rei e o meu salvador? Então, Policarpo conhecido por ter sido discípulo do apóstolo João. O apóstolo João viveu, talvez ali até por volta do ano 98 depois de Cristo, né, o final do primeiro século, e Policarpo, então, pôde viver um tempo com ele. Policarpo vai morrer, então, já lá por meados do segundo século, né? E ele diz isso: passei uma vida vivendo com o meu Senhor, e agora no fim da vida eu não vou negá-lo, né? E ele também vai para martírio por causa da fé em Cristo. Então a gente tem esse quadro aí, né, mostrando para nós um padrão através dos séculos. Os amigos de Daniel na fornalha de fogo. O seu dilema era salvar a própria vida ou adorar a estátua. E a resposta de fé deles era: se ele não nos livrar, ainda assim não serviremos outros deuses. A gente tem Perpétua enfrentando as feras na arena, com o seu dilema, né, em relação à família, ao seu bebê, ao seu pai, versus a sua confissão pública de ser uma cristã. E a sua resposta de fé é: não posso ser chamada por outro nome, sou uma cristã. E Policarpo foi para a fogueira. O dilema dele era preservar sua velhice ou renunciar a Cristo. E a resposta dele é: como posso blasfemar contra o meu rei? A gente vê o Novo Testamento apresentando para a gente essa proposta. Abre comigo lá em Romanos 12. Uma proposta que vai contra o que qualquer outra pessoa que não seja seguidora de Jesus poderia conceber. Romanos 12, a partir do verso 17. Nós somos orientados a isso. Verso 17: não paguem a ninguém mal por mal,
Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque, fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então, é muito contracultural mesmo a proposta cristã para nós, né? De não nos defendermos. Aqui a gente vê esses testemunhos, né? E a gente, inevitavelmente, se coloca no lugar e pergunta: qual seria a minha postura se eu estivesse prestes a ser lançado numa fornalha de fogo? Qual seria a minha postura se eu estivesse prestes a ser lançado na cova dos leões? Ou estivesse prestes a entrar numa arena em que bois seriam soltos e viriam sobre mim com todo furor? O que faria eu se eu estivesse sendo conduzido a um poste com lenha sobre os meus pés e ali eu queimaria até a morte? É algo muito, muito pesado, né? É até difícil a gente se colocar nessas situações, porque é algo muito distante da nossa realidade. Mas não é uma realidade distante para muitos dos nossos irmãos ainda hoje. E a mesma fé que foi plantada no coração deles foi plantada também no nosso coração. Então, o desafio para nós é, como já foi dito, não saberia dizer quem disse, mas que é mais difícil, às vezes, para nós aqui no Ocidente, é mais difícil morrer todos os dias do que morrer no martírio. Porque a morte real por causa de Cristo, ela é rápida, ela é única, definitiva. E o chamado para nós de morrermos todos os dias, morrermos para o pecado todos os dias, morrermos para as nossas ambições todos os dias, morrermos para os nossos desejos egoístas todos os dias, talvez seja mais difícil essa morte para nós, né? Mas o chamado para nós aqui é responder com o bem, aquilo que nos é feito de mal, a gente responder com o bem. E podemos sim reduzir para a gente aplicar na nossa vida, né? O que no nosso dia a dia a gente é injustiçado, o que às vezes você guarda rancor no coração, porque fala, não, mas isso é injusto, mas por que eu perdoaria tal pessoa, sendo que eu estou certo na situação, o que a pessoa fez contra mim é que é mal, e aí eu preciso praticar o bem com essa pessoa, eu preciso ainda devolver bem com o mal que eu recebi? Sim, esse é o chamado das Escrituras para nós. Porque Deus é por nós, e é isso que Paulo está falando aqui aos Romanos, porque a vingança é do Senhor. Então, mais uma vez voltando no nosso primeiro slide, se eu me apego à soberania do Senhor, eu consigo orar pelos meus inimigos, eu consigo não querer fazer justiça com as minhas próprias mãos, porque eu sei que tem um Senhor que vê tudo, que é por mim e que cuida de mim, então eu consigo descansar o meu coração. Então a gente tem a resposta da cruz quebrando esse padrão, esse ciclo. O padrão do mundo é um ciclo contínuo de mal sendo respondido com vingança, que gera ainda mais mal e mais vingança, mas a cruz, ela vem quebrar esse ciclo, abençoar e orar pelos perseguidores, abençoar e orar pelos perseguidores, vencer o mal com o bem. E a gente tem essas camadas aqui do sofrimento como meio de graça na nossa vida. A gente precisa reconhecer isso, porque primeiro, as dificuldades, a dor, ela purifica a nossa fé, como a Bíblia fala, né? Remove as motivações superficiais do nosso coração, como o fogo purifica o ouro e deixa só aquilo que é valioso, né? Tira todas aquelas camadas de sujeira ao redor do ouro, assim também o sofrimento purifica a nossa vida, mostra as verdadeiras motivações do nosso coração, mas também o sofrimento desenvolve em nós a humildade, a quebra da autossuficiência, da gente achar que nós temos o controle de todas as coisas, que as coisas estão bem porque eu tenho feito as coisas ficarem bem. O sofrimento, as adversidades mostram para nós que, na verdade, a gente não tem controle da vida.
Até o ar que nós respiramos vem do Senhor. Se não é Deus derramando graça constante sobre nós, a gente não pode fazer muito. Tudo que nós temos vem do Senhor. Né? Se nós temos condição de trabalhar, é porque o Senhor nos dá saúde, porque o Senhor nos abre portas de emprego. Se nós temos condição de ter uma família, é porque Deus nos abençoou com uma família, Deus tem nos dado todos os recursos necessários, e assim a gente poderia ir citando tantas coisas que só temos por causa do Senhor. Então, nós não somos autossuficientes. Sim, Mona? Eu nem deixei, né, vocês participarem hoje, é por causa do nosso tempo. Sim. Olha, dois textos vêm, na verdade, dois textos. Pedro fala muito disso na sua primeira epístola, e é o autor de Hebreus também. A carta aos Hebreus, aqui depois do capítulo 11, que nós lemos, e o início do 12, ele vai falar, inclusive, no restante do 12, sobre a disciplina, sobre as adversidades. E inclusive, essa fala do autor de Hebreus vem para cristãos que provavelmente, né, como os estudiosos dizem, estavam querendo voltar para o judaísmo, porque não estavam aguentando a perseguição religiosa cristã. Então, como eles vieram do judaísmo, o judaísmo era uma religião aceita, então talvez seja mais fácil voltar para o judaísmo para não sofrer tanto quanto a gente está sofrendo. Então, a fala do autor de Hebreus é também para estimulá-los à perseverança, né? E esses dois autores nos ajudam a olhar para além de nós mesmos. Tanto para além de nós, como indivíduos, entendendo que nós fazemos parte de algo maior do que a nós mesmos, nós fazemos parte de um corpo, esse corpo é de Cristo, né? E Deus tem os seus propósitos nesse sentido, mas eles nos fazem olhar para além do tempo também, pensando naquilo que nós desfrutaremos com o Senhor, que vale mais do que aquilo que nós estamos vivendo na terra. Então, o tempo todo a gente tem esse incentivo: olhe para a glória eterna, olhe para o descanso, olhe para a restauração de todas as coisas, olhe para a vitória que Cristo já conquistou para nós e que nós vamos desfrutar. Então, o chamado das Escrituras é sempre esse para nós, né? Para a gente olhar para além. Eu acho que isso ajuda. Perpétua, ela, não só Perpétua, mas a gente vai ver tantos outros ali, né? Nas suas últimas palavras, discursos registrados, com essa consciência de que aquilo ali que eles estavam vivendo era passageiro, mas havia uma promessa de coisas maiores, né? Então, eu acho que essa é a palavra, porque, igual, né, recentemente, né, a Virgínia tá grávida, e a gente passou por uns desafios agora e tudo mais, mas sempre com aquela paz. O Senhor está no controle de tudo, Ele é o autor da vida, Ele dá, Ele tira, né? Então, vamos descansar no Senhor. Mas, aí, em paralelo, a gente tem uma amiga dela, da época de faculdade, em São Paulo, que engravidou um mês depois dela, e aí, meses depois, perdeu o bebê. E essa amiga, ela está assim, desolada, ela não tem Cristo. E aí, a gente conversava esses dias em casa, né? Como é difícil para alguém que não tem Cristo passar pelo luto, passar pela dor, porque não tem significado, não tem motivo, não tem propósito. Ela não tem em quem se apegar, no sentido de que Deus é soberano. Então, era a vontade do Senhor, vamos descansar no Senhor. Ela não tem isso, nós temos, né? Então, às vezes, explicar isso para alguém que não tem Jesus é um grande desafio. Sim, sim. Sim. Vamos aqui, ó. Eu vou te dar o microfone para o pessoal lá ouvir, porque eu não vou conseguir repetir. Uma das coisas que eu tenho aprendido e observado nessas histórias, a gente tem equipes que vão para esses locais e a gente ouve muitas histórias, né?
Inclusive, essa história de Perpétua, a gente conhece... eu nunca tinha ouvido a história da Perpétua, mas a gente, há poucos anos, pouco tempo atrás, né, a gente acompanhou a história de uma mulher, exatamente, converteu num desses países, a nossa equipe acolheu ela foi tirada de casa e deixou a filha. E ela ia ver a filha saindo da escola escondida, porque ela sentia falta da filha, mas ela não podia chegar perto, porque a família proibiu. E ela falava que a dor dela era a tristeza de ter abandonado, de certa forma, o filho, né? Claro, essa sensação que ela tinha, mas ela esperava que Jesus, um dia, falasse com a filha dela por que aquilo tinha acontecido. E, dentro disso, uma das coisas que a gente tem discutido e conversado é que o nosso evangelho aqui, desse lado do mundo que a gente vive, é um evangelho de muito ganho. A gente ganha uma vida nova, a gente tem essa expectativa de mudança de vida, de mudança de deixar o vício, ganhar comunidade, viver em igreja. A gente tem essa... É ganho para a gente. Morrer para Jesus é ganho para a gente. Até em termos de tudo, né? A gente fala de mudança de vida, então é perfeito. É diferente do que eles vivem. Eles vivem um evangelho de perda. E é uma perda muito real. Não é o evangelho do, ganhei mais gente, mudei de vida, glória a Deus, vou dar testemunho lá na frente. Muito pelo contrário. É um ganho pessoal, obviamente, né? Mas não é ganho comunitário, não é ganho que se vê. E eu creio que essa compreensão que o evangelho ele é ganho e ele é perda. E essa noção de perda nos ajuda a compartilhar um evangelho mais real com as pessoas aqui hoje, porque a gente quer falar das coisas boas só, mas a gente esquece de falar. Jesus muda, Jesus transforma, é boa nova, sim, mas tem perda também. E a gente, talvez, nos ajude a compartilhar mais sobre as nossas perdas. Porque a gente perde gente, a gente perde relacionamento por causa do evangelho também. A gente perde coisas. E, às vezes, a gente não tem essa noção porque a gente passa vivendo uma comunidade maravilhosa, um monte de gente boa, porque é muito diferente do que eles vivem nesses países, né? E eu acho que esse compartilhar de que a empatia, né, que vem dessa perda, do sentimento, né, de mãe que perdeu o filho, perdeu mesmo. E é duro. Falar que Deus está no controle não me ajuda em nada. Não, falar com outros, Deus está no controle, não ajuda a pessoa em nada, não compartilha o evangelho. Mas Jesus sofreu, Jesus perdeu, Jesus morreu. Então, talvez essa comunicação nos ajuda a chegar mais perto da realidade do outro, da outra que perdeu um filho e que é muito dolorido, a gente sabe. Não tem, a gente senta e chora junto. A resposta é a dos 3 amigos do Daniel. Se Deus quiser livrá-lo, tudo bem. Se não quiser... Sim, e aí a gente pode lembrar de Filipenses, né? Filipenses 2, que Paulo fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ou o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, não usurpou de ser Deus, mas se humilhou a si mesmo, né, e se tornou obediente, e obediente até a morte de cruz. Então, o convite de Paulo para nós tende o mesmo modo de pensar de Cristo, que às vezes vocês até têm, mas estejam dispostos a abrir mão do que se tem para viver a fidelidade, né? Vamos lá. Então, promove santidade também esse sofrimento em nós. Gera uma santidade madura, favorece a perseverança e forja o caráter. Produz uma semelhança inegável com o caráter de Cristo. Cristo disse, né? Aquele que não estiver disposto a, se necessário, abandonar todos os seus parentes por amor de mim, não é digno de mim. Essa fala é muito dura de Cristo, né? E tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando aqui. E a gente vê esses homens e mulheres tendo a disposição, sim, de não estarem em paz, né? A gente acabou de ler aqui, né? No que depender de vós, tem de paz com todos. Mas, às vezes, você não vai depender de você ter essa paz. Porque a sua fidelidade a Cristo vai fazer com que você entre em desacordo com outras pessoas. E, às vezes, com familiares. Trazendo aqui para o nosso dia a dia, né? A semente e o solo. Tertuliano é conhecido por ter dito também,
considerado um pai da igreja, ele diz, né, quanto mais somos destruídos por vós, mais crescemos em número. O sangue dos cristãos é semente. Eu dei essa pausa porque eu lembrei que muitos dos pais da igreja foram considerados santos pela Igreja Católica Apostólica Romana, né? Mas Tertuliano foi um dos que não foi canonizado santo. Mas ele foi um grande pai da igreja. E ele vai dizer isso, né? O sangue dos cristãos é semente. O que no seu solo hoje está impedindo o crescimento dessa semente? Então, nessa imagem aí, a gente tem uma semente ali, né, com alguns pesos por cima dessa terra, que às vezes impede essa semente de florescer. Conforto, reputação, acomodação. Se a gente pensar que os pais da igreja consideravam o seu próprio martírio, o seu sangue derramado, como uma semente que faria frutificar o evangelho, o que talvez no nosso coração hoje é impedimento para que o evangelho frutifique. Que tem sido impedimento para que eu compartilhe desse evangelho. Que está sendo impedimento, às vezes, né? Como a Mona disse, de compartilhar com pessoas que não são cristãs. Então, olha só, às vezes o meu sofrimento é uma oportunidade para eu compartilhar esse evangelho. Mas, às vezes, tem coisas sob a terra do meu coração que me impedem de fazer uso disso. E essa semente está abafada. Muitas coisas, né? Essas três, às vezes, são presentes em nós, né? O conforto, não querer sair da nossa zona de conforto. Reputação. A gente quer ser conhecido de uma forma e testemunhar Cristo, pregar o evangelho, abrir o nosso coração, mostrar a nossa dor, vai fazer com que a gente seja conhecido de outra forma no meio daqueles com quem trabalhamos, vivemos, familiares, e a gente não quer passar por isso às vezes. A própria acomodação, né? Tá bom do jeito que tá. Certa vez eu ouvi isso quando falava de cristãos perseguidos. Não gosto de ouvir essas coisas, porque é melhor não saber, que aí isso não me afeta, né? E é o contrário, né? De fato, Cristo nos chama a nos compadecer, né? A chorar junto. Então, a gente precisa saber. Se nós nos consideramos discípulos, ou seja, partes do corpo de Cristo, não tem como o pé não ter nada a ver com a dor que sente a mão. É um corpo, né? Somos um só. Sentimos a dor quando qualquer membro do corpo sofre alguma coisa. Então, a gente precisa, sim, saber. Mas lembrar que, na soberania de Deus, ao longo da história, Deus tem feito com que o evangelho continue crescendo através do testemunho dessas pessoas e através do nosso testemunho também, né? O Irã, que é um país de muita perseguição, um governo também radical, um islamismo xiita, mas a gente sempre recebe relatos, né? Carmen deve ter recebido alguma coisa assim também nos últimos meses, de como a igreja secreta no Irã é a igreja que mais cresce no Oriente Médio, debaixo de perseguição. Então, a semente, o sangue dos cristãos continua sendo semente para o florescimento do evangelho. Cidadãos de duas pátrias, o discurso a Diogneto. Diogneto talvez tenha sido uma pessoa muito influente ali na igreja primitiva, e a gente tem esse discurso que é enviado a esse tal de Diogneto, um cristão que envia, provavelmente para tentar mostrar para Diogneto, um líder local, que o cristianismo não fazia mal para as pessoas, que o cristianismo não era uma seita terrível, como às vezes era pregado na época, o que fazia a perseguição piorar ainda mais para os cristãos. E no discurso de Diogneto ele fala dessas duas cidadanias. A cidadania terrena, que é a base, nós vivemos no mundo como estrangeiros. A gente precisa ter essa consciência. Nós obedecemos sim às leis civis e participamos sim ativamente da sociedade, porque nós estamos aqui. Então, nós vivemos esse mundo como somos chamados a viver, mas também temos consciência da nossa cidadania celestial. Vivemos acima do que as leis requerem. O nosso padrão é o amor radical a todos, mesmo aqueles que nos odeiam. Vou ler de novo. O nosso padrão é o amor radical a todos, mesmo aqueles que nos odeiam. Meus irmãos, por
tão menos a gente fecha o coração para as pessoas. Que a gente nem considera inimigas, mas a gente já fecha o coração por elas, porque elas são opositoras a nós, elas talvez falaram algo sobre nós, são pessoas que não sorriem quando encontram conosco, que não nos dão bom dia. Por muito menos a gente fecha o nosso coração para essas pessoas. Mas nós fazemos parte de uma cidadania celestial, né? Somos de uma cidade eterna, que já começou a transformar o nosso coração. E esse amor radical de Cristo por nós é o amor radical que nós somos chamados a termos também pelas pessoas, não só por aquelas que gostam de nós e que facilitam a nossa vida, mas também por aquelas que dificultam a nossa vida. Somos chamados a orar por elas, e isso, de fato, é difícil, mas a gente precisa se dedicar a isso pela força do Espírito Santo em nós. Onde você precisa ter coragem hoje? Avalie a sua postura frente às renúncias exigidas por Cristo. Na família, por exemplo, disposição para colocar o senhorio de Cristo acima dos laços emocionais e aprovação familiar. Talvez no trabalho, na escola, coragem para manter um testemunho público íntegro, sem medo de retaliação ou perda de reputação. E na igreja local, disposição para sair da zona de conforto e abandonar uma fé puramente acomodada. As nossas posturas. Para a gente encerrar, o legado continua, né? Nós somos a igreja de hoje, né? E a gente pode interceder, e aí eu quero te convidar depois a acessar esses cards de oração, esses cards de oração que a gente encontra no site das Portas Abertas. Ali você vai encontrar vários testemunhos reais, de pessoas reais, que atualmente estão sendo apoiadas pelas Portas Abertas e compartilham pedidos de oração. E nós podemos orar no nosso tempo devocional de oração diário, orar por essas pessoas. Então, quero te desafiar a acessar o site das Portas Abertas e ler esses testemunhos, esses relatos e orar e colocar isso, incluir isso na sua rotina de oração. Que o exemplo da igreja perseguida nos arranque de nossa fé acomodada. A coragem deles deve ser também a nossa coragem. Que Deus nos ajude nesse processo, né, de orarmos por eles, intercedermos pela igreja perseguida, mas deixar também com que os desafios da igreja perseguida sejam para nós inspiração para a nossa prática cristã. A gente é chamado a também ter uma postura diante o mundo, né, e uma postura bíblica. Como Carmen disse, né? O evangelho não se trata sobre o ganhar, 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 né, como é pregado por aqui. Mas é sobre o perder. Perder para ganhar algo de maior valor, que é Cristo Jesus. Quanto mais a gente abre mão de coisas desse mundo, mais nós somos abençoados com coisas que têm valor eterno. E que Deus nos ajude a redefinir as nossas prioridades e aquilo que tem valor para nós no nosso dia a dia. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus, nós pedimos mesmo, Pai, que o Senhor nos ajude nesse processo de compreendermos, Deus, aquilo que tem valor, Deus. E que a nossa vida seja dedicada, Senhor Deus, ao Senhor, ao Teu reino e à Tua justiça em primeiro lugar, sabendo, Deus, que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Alinhe o nosso coração ao Teu, ó Deus. Dá-nos empatia, Deus, pelos nossos irmãos que estão em sofrimento hoje, para que a gente venha de fato nos envolver com iniciativas de ajuda, que a gente venha, Senhor Deus, dedicar tempo em oração, meditar mais sobre a realidade da igreja perseguida, para que também, Senhor Deus, a gente venha alinhar a nossa vida, para que a gente não ande de forma distraída no mundo, Senhor Deus, mas traga-nos a consciência de que fazemos parte do Teu corpo, Deus, e que se o Senhor trabalha no nosso meio até hoje, se o Senhor tem propósito naquilo que o Senhor faz no mundo, nós fazemos parte disso. Nós estamos envolvidos com o Senhor nisso. Dá-nos essa graça, Senhor Deus, de viver uma vida com maior significado. A começar, Senhor Deus, de hoje, ajuda-nos a perseverar, Senhor Deus, dia a dia. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.